Amados irmãos, quando a gente prega a respeito contra magia, contra voodoo, contra essas coisas, as pessoas acham que a gente tá ficando louco. Muitos falam pra gente, aquele crente enlouqueceu, aquele cara é doido, não existe essas coisas. Mas existe sim, meus irmãos. Eu vou postar aqui pros irmãos ver o que está acontecendo na África do Sul, um dos países onde tem mais voodoo, onde tem mais esse tipo de coisa. E também, meus irmãos, não só lá não, na Angola também. Eu vou postar aqui pros irmãos ver. Até, meus irmãos, que esse vídeo aqui foi... Eu vi no canal Aprendendo na Palavra do nosso irmão missionário lá. E eu vou postar aqui também para todos os irmãos verem e ficar ciente das coisas que acontecem, irmãos. Tá aí, meus irmãos, a coisa lá não é brincadeira. A coisa lá na África é feia. E tem muitas pessoas que vão para lá, irmãos, e voltam completamente perturbado, completamente distorcido por causa dessas coisas que estão acontecendo lá. Eu vou soltar aqui um pouco do vídeo para a Irmandade ter uma noção do que está acontecendo, tá bom, meus irmãos? Às vezes, meus irmãos, alguém pode falar entre nós: o sangue de Jesus guarda nós, o nosso Deus guarda nós, o nosso Deus guarda nós. Mas nós não devemos temer o nosso Deus. Deus guarda nós, mas nós temos que estar firme, temos que estar ali nos pés do Senhor, aí Ele guarda nós. Se estiver andando de qualquer maneira, não tem como, né, irmãos? Não tem como, o adversário entra e faz um desfecho e derruba mesmo. Bendito é o nome do Senhor. Vou soltar aqui para os irmãos verem, tá bom? Diversas reportagens, tá? Esse dia ficou conhecido como o dia em que a magia africana saiu de controle. Missionário, mas na África o pessoal fala inglês, meu amigo. Na África o pessoal fala mais de 2.000 idiomas, contando com os dialetos, tá? Inclusive o francês, o inglês, línguas essas que foram herdadas do período colonial, tá? Então, o continente africano é um país muito rico. Enquanto eu vou reproduzindo aqui essas imagens na sua tela, eu vou ler para você bem aqui um texto da Bíblia que você precisa meditar, viu? 2 Coríntios 10:4. Porque as armas da nossa milícia, há crente tem que andar armado? Tem, e bem armado. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Que fortaleza é essa, missionário, que eu tenho que destruir? Pois é, ataques espirituais orquestrados pelo diabo, tá? Por que eu digo que o diabo tem a mão nisso aqui? Meu irmão, porque eles mesmos se reúnem para fazer o mal contra outras tribos. Então, veja bem, Deus faz o bem? Quer dizer, Deus faz o mal? Claro que não faz, tá? Então, isso aqui que está aparecendo na sua tela não é brincadeira. Todo respeito a quem é de religião diferente da minha, todo respeito, tá? Mas um tipo de prática que é feito para o mal, você não pode falar bem. Me perdoe, tá? Me perdoe. Então o crente tem que andar armado. Olha só, porque as armas da nossa milícia não pode ser carnal. Meu irmão, você não vence o diabo com arma carnal. Você não vence o diabo com as armas que ele usa. Tem que ser armas poderosas em Deus. Então, se o crente tem que andar armado, espiritualmente falando, é porque há uma guerra. Você concorda comigo? Você não pode andar desarmado na guerra, tá bom? A Bíblia diz em Efésios 6:12, só para você entender que o negócio não é molecagem, viu? Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue. Ou seja, não é contra a gente, não. Não é contra a gente, não. Mas sim contra os principados, contra as potestades. Missionário, me explica para me entender o que é potestade, principado. São organizações do diabo para atuar contra a humanidade. Principados fala de classes de demônios. Assim como antes dos anjos, né, se tornarem demônios, uma terça parte deles, eles tinham organizações. Tinha classes de anjo, como até hoje tem. Então, quando eles caíram, se rebelaram contra Deus, conforme fala lá em Isaías, o que acontece? Eles continuaram ainda com essas classes. Então tem demônio para atuar na questão da vida familiar, na vida espiritual, causar desânimo, tirar a fé, tirar a sua convicção. Rapaz, hoje em dia eu tenho as minhas dúvidas se Deus existe. Pois é, quem causa isso é potestade, tá? Aí Paulo está dizendo, olha, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hortes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, meu amigo, o negócio não é molecagem, não. Tá vendo isso aqui? Olha, pois é, mais sério do que você pensa. Olha o que a Bíblia fala em Lucas capítulo 10, versículo 19.
Eis que vos dou o poder para pisar serpentes. Presta atenção, meu irmão, na Bíblia. Presta atenção. Dou poder para vocês pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Ah, o diabo tem força? Tem. Tem muito crente que prega na internet que o diabo para mim só tem duas vezes. Uma para levantar, outra para cair. Será mesmo? Olha o estrago que ele anda fazendo na vida de gente que conhece a Bíblia, que é pastor, que é não sei o quê, que é itinerante. Olha o que ele não anda fazendo. Se você não vigiar, a força do diabo te coloca no chão. Porque ele foi derrotado. Mas ele ainda possui, meu irmão, um certo tipo de força. E quem está dizendo que ele tem força não é eu, não, é Jesus. Jesus está dizendo, olha, contra toda a força do inimigo. Aí ele fala, e se você estiver em mim, nada lhes fará dano algum. Mas para não acontecer nada comigo, o que é que eu tenho que fazer? Tá com a vida no altar. E veja as expressões de Jesus. Meu irmão, a Bíblia é rica demais, tá? E você só entende a Bíblia com profundidade olhando os detalhes. Olha o que que Jesus disse. Vocês vão pisar serpente, escorpiões. O que que é serpente e escorpiões? São classes de demônios, meu irmão. Jesus não está dizendo para você sair por aí que nem doido pisando em cobra, não. Essas cobras aqui que Jesus está falando são hostes da maldade, que eu li para vocês aqui. Então Jesus chama um de serpente, outro de escorpião, outro de força do inimigo. Ou seja, são grupinhos do diabo para atuar contra o homem. Eu sei que parece engraçado o jeitão que eu falo, mas eu só estou sendo simples, como eu gosto de ser, para todo mundo me entender. Ou seja, você vai morar na cidade ciclana. Lá tem grupo de serpente que vai atuar contra você no trabalho. Gente que está só esperando um deslize seu para chegar no teu lugar. São serpentes, meu irmão. Alguém da igreja que está ali, lhe cumprimenta com a paz do Senhor, mas ele está esperando só alguma coisinha para tomar o teu cargo, ficar lá no teu lugar. São escorpiões. São grupos do diabo, do mal, do calça apertada. Aí a Bíblia diz, olha, mas se você estiver em mim, não vai causar dano nenhum em vocês. Então isso aqui que está aparecendo na sua tela está sendo chamado como o dia em que a magia africana saiu de controle. Que coisa inacreditável, né? Pois é, irmãos. É por isso que a Bíblia diz que nós precisamos estar com a nossa vida no altar, orar e nos consagrarmos a Deus, tá? Foi o que eu acabei de ler aqui para vocês. Eu vou ler ainda 2 Coríntios 10 e 5. Aí a Bíblia diz, olha, se você estiver armado, vocês vão destruir milícia, vão destruir obra do diabo, poder, as fortalezas do inferno. Aí no versículo 5 fala, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. O que é esses conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus? Vou dar aqui um exemplo. Esses ateuzinhos velho paia do YouTube, toda hora fazendo live. A Bíblia fala isso, a Bíblia incentiva isso. Não creia na Bíblia, a Bíblia é mentirosa. São conselhos que se levantam contra o conhecimento de Deus. Qual que é o conhecimento de Deus? Isso aqui, ó. A Bíblia, meu amigo, é o conhecimento de Deus. Aí se você se revestir espiritualmente, o que a Bíblia diz? Você vai destruir tudo isso aqui com a própria Bíblia. Estão falando mal contra a palavra? Você vai lá e destrói. Estão criticando os dons espirituais? Você vai com a Bíblia e destrói. Tudo isso que vocês viram aí, meus irmãos, são coisas do poder das trevas. Esses trem de palha pulando aí, não tem nada por baixo não, irmãos. É o poder das trevas, é o poder do coisa ruim que está aí nesse negócio aí. Mas a palavra de Deus ensina a nós, né, irmão? Que Deus está ao nosso arredor a todo momento. E nada, irmãos, vai nos atingir, né, irmão? Pode cair 1000 ao nosso lado e 10.000 ao outro lado, mas nós não seremos atingidos. É por isso que nós temos que estar atento conforme a palavra de Deus fala para nós, né, irmãos? Deus abençoe a todos, a paz de Deus.